Podcast policial, que agora tá bombando no mundo dos milicos, do GCM, Polícia Federal, Polícia Civil, sobre a questão das saídas de muitas pessoas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você vê que direto eu tô assistindo um vídeo sobre isso. Sim. Vamos usar um termo marxista? Eu tenho lugar de fala? Eu vi duas coisas acontecerem na Polícia Militar, assim, de muita importância para chegar no caos todo. Por quê? Primeiro, as pessoas que assistiram esse vídeo e trabalharam comigo, primeiro eles vão entender que eu não sou doido. Porque isso é coisa que eu já vinha narrando há no mínimo há 2 décadas atrás que isso iria acontecer. E quando eu dizia que eu ia sair por causa desse motivo, o pessoal falou que eu era doido. Então, assim, existem duas coisas dentro da polícia, que uma é de comunicação, duas coisas que acontecem que fazem com que as pessoas pedem baixa. Por que eu tô falando isso? Porque todo podcast policial está falando que os policiais estão pedindo baixa por causa do salário. E eu conheço muitos que saíram que não era justamente assim como eu saí, não por causa do salário, mas por causa de duas coisas. Primeiro, guerra assimétrica. O policial militar, não vou falar de GCM, vou falar só do policial. O policial militar, ele sabe na realidade que ele tem um código interno chamado RDPM, mais um monte de NORSOP, mais um monte de coisa, mais o Código de Processo Penal Militar, mais o Código de Processo Penal, mais o Código Militar, o Código Penal, o Código Penal Militar. Ele tem tudo isso nas costas dele quando ele vai trabalhar. E o que o ladrão tem na rua quando ele vai cometer o crime? Um Código Penal, um Código de Processo Penal, à la Brasil, como nós estamos vendo. Ele tem um parceiro. Sim. Então, um dos fatores da destruição da polícia militar proposital criado pela esquerda foi dar tudo pro inimigo, certo? Porque os braços, o criminoso, ele sabendo ou não, ele participando de facção criminosa ou não, ele é um braço armado da esquerda. Porque a partir do momento que ele alega que ele vai lá cometer um crime porque ele é pobre, é a ideologia da esquerda que funcionou na cabeça do cara. Porque no Brasil o que mais tem é pobre. E só o mínimo dessa porcentagem comete crime. Tudo bem que tem menos ricos no Brasil do que pobres, certo? Mas se você for olhar estatisticamente, a quantidade de pessoas com dinheiro que cometem crimes, que seja do colarinho branco, é menos violentos, mas não deixa de ser, é muito maior do que a quantidade de pobre que não comete, certo? Então, assim, primeira coisa, essa é guerra assimétrica. O polícia já sai trabalhando errado. Ah, é um cachorro do Estado, ele é... Toda essa coisa que a esquerda coloca. E o ladrão, ele é o herói, é isso. Isso é uma guerra assimétrica. Esse é um grande fator de influência no dia a dia do policial, mesmo ele percebendo ou não. Isso me leva ao segundo fator. Qual que é o segundo fator? A guerra psicológica. Porque já que a estrutura funciona em assimetria, onde um lado pode tudo e o outro lado não pode nada, isso vai gerar um fator psicológico. Tanto no criminoso, quanto tanto no policial. Essa tensão psicológica que hoje acontece nos policiais, quando eu vejo algum ex-policial militar com podcast falar assim, os policiais, a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem os maiores índices de suicídio, também o salário é baixo. O cara já é marxista e não sabe. Se assim fosse, olha a realidade. Se assim o fosse, outra profissão extremamente estressante também teria grandes níveis de suicídio. Isso não acontece. Por que os caras saem da polícia? E por que os caras abandonam a polícia? E por que o pessoal baixa psiquiatra, não sei o quê? É o reflexo dessa guerra assimétrica. Quem é que aguenta? Você, culturalmente, uma sociedade culturalmente esquerdista, você sai na rua para trabalhar, o cara que tá no carro do seu lado, ele te odeia.
O dono do mercadinho te odeia. O cara que tá comprando ele te odeia. O diretor de escola te odeia. Você vai levar alguém no hospital. Todo mundo odeia, pô. Mas odeia por quê? Qual é o motivo? As pessoas nem sabem. Até o pessoal da direita que tem uma negatividade, eles têm algum ranço em relação ao Estado, que é o meu caso, que eu não gosto que o Estado se intrometa na vida de ninguém, mas eles não entendem que a polícia militar ela foi furtada da população e botada na mão do Estado. Porque ela nem sempre foi assim como ela é hoje. Assim como os militares americanos não são o que já foram antigamente. Existe toda uma mudança sutil das coisas que vão trazendo essa... Mas as pessoas não vão percebendo isso. Só que a realidade, volto ao começo que eu estava dizendo, a realidade é maior daquilo que você acha. Essas gerações mais novas não vão ficar participando desse tipo de coisa, participando de polícia, esse tipo de serviço, para ficar lutando contra o Estado. Então, quando você olha aquilo que o professor Olavo já falou, né, sobre a guerra assimétrica, sobre a formação do Estado, sobre a questão psicológica do efeito comunista, cara, isso na polícia é extremamente forte. É extremamente forte. E por que eu tô citando essa história da polícia? Porque, mais uma vez, os caras conseguem olhar, ver um fato, mas eles não conseguem entender a realidade. Eu não sei, cara, que porra que esse pessoal acontece que eles têm tanto contra a realidade, mano. Eu não sei o que é isso.